Então, pessoal, a Isabel ela já apresentou aqui um pouco dos três paradigmas e eu vou continuando aqui. Nós adotamos um caminho cronológico, né, diferentemente dos estudos, e começaremos pelo paradigma quantitativo, clássico. Já até dei um spoiler, que ela é clássica porque ela deriva lá desde a década de Aristóteles e Euclides, né, alguns traços, e ela é desenvolvida na Revolução Científica e sustenta as práticas de mensuração até o início do século passado, né, deste século porque o Rennes estava ainda lá em 96. E foi no contexto nesse contexto, nesse paradigma que a psicologia moderna ela se concebe enquanto ciência quantitativa, né? Então ela se preocupa com quanto, né? Quanto de um determinado atributo o objeto tem, né? E refere-se apenas a atributos que são quantitativos, é por isso que está frisado aqui. E neste termo, né, quantitativo, que essa teoria, ela, que é fundamentalmente realista, se baseia. Então aqui a mensuração para os clássicos, né, para os que se baseiam nesse paradigma, é a avaliação da quantidade, né, a avaliação do quanto. Ela se preocupa com um determinado atributo, algum objeto possui. A mensuração ela envolve a descoberta de uma relação entre diferentes quantidades de um determinado atributo. A teoria clássica ela descobre relacionamentos, né? A descoberta é um termo muito forte aqui dentro desse paradigma. Por definição, qualquer atributo quantitativo ele tem uma variável associada, né? E a diferença entre esses atributos quantitativos e não quantitativos reside na estrutura do próprio atributo. Diferentes massas, por exemplo, podem ser ordenadas e ter relações aditivas umas com as outras, diferentemente de nacionalidades, né? Então, um atributo quantitativo ele é um atributo cujo esses valores satisfazem as relações ordinais e aditivas, né? São atributos que têm propriedades e não os objetos, diferentemente da representacional. Não vou abordar aqui porque vai ter o comparativo mais à frente, ainda vamos falar da representacional. O comportamento de um conjunto de objetos pode ou não refletir a natureza quantitativa do atributo em questão, sendo uma função de outras propriedades, de suas propriedades, né? Bem como o atributo em questão. Bom, aqui a concatenação física fornece essas evidências da natureza quantitativa, mas a falta dela não significa que o atributo não seja quantitativo, tá? Pode ser encontrado evidências de outras formas, de acordo com o Rand. Então, tá, o desenvolvimento de um procedimento de mensuração aqui requer relacionar alguns atributos, os atributos quantitativos hipotéticos a quantidades observáveis dentro de uma estrutura teórica. E os atributos quantitativos hipotéticos eles podem então ser medidos em virtude de relacionamentos aqui, né? Aqui os atributos hipotéticos, bem como sua natureza quantitativa, são todos parte da teoria que está sendo estudada, né? Então, o professor pode até me corrigir, mas eu visualizei um framework, né, como funciona, dessa forma, né, aqui no paradigma clássico, né? Que a estrutura teórica vai e faz a relação atributo e quantidades observadas, que faz o processo retroalimentar-se, né, da estrutura teórica. Bom, as mensurações são sempre números reais, né? Então, se formos capazes de medi-los, os números resultantes satisfazem todas as propriedades exigidas de manipulação aritmética, de modo que podemos manipulá-los por meio de qualquer operação estatística, né? A visão clássica ela é realista, ela produz um modelo mecanicista, né? Procura representar algum fenômeno empírico. O que não quer dizer que não possa ser usada para produzir modelos descritivos. O Márcio vai falar mais à frente. Os números, eles aqui são parte fundamental da realidade, né? As relações não observadas diretamente entre objetos também podem aparecer no sistema numérico, né? Podendo haver evidências indiretas desses relacionamentos, né? Então, o valor numérico da razão é uma propriedade empírica do atributo, não algo atribuído, diferentemente da representacional. As ferramentas estatísticas que consideramos adequadas para usar uma mensuração específica, elas dependem da confiança em que nós temos que o processo de mensuração está tocando com precisão a variável subjacente mensurada, né? Então, se você está confiante que a mensuração do peso usa uma balança, não existe de usar qualquer teste estatístico. Mas agora, por outro lado, se você suspeita que há um elo fraco,
ser mais cauteloso sobre os métodos que usará e as conclusões que você gerará desses métodos, né? Já que o operacionalista, né, que eu diria que ele quebra o paradigma clássico e vem como foi predominante, eu entendi dessa forma, por um determinado tempo, né, o operacionalismo ele se define conceitos científicos em termos de operações usadas para identificá-los ou medi-los, né? Evita assumir uma relação subjacente, né? Diferentemente que a clássica ela tem os números como uma expressão, uma descoberta da realidade, a representacional ela tem os números atribuídos a uma realidade, né? Aqui ele vem pelas operações que você pode fazer, né? No operacionalismo as coisas começam pelo procedimento. Então, o paradigma operacional tem, né, ou tinha um suporte da psicologia, porque uma série de métodos psicométricos, eles estimados aparentemente, não se ajustavam à teoria representacional, né? Então, aqui dentro da ótica operacionalista, né, o atributo ele é definido pelo seu procedimento de mensuração, não existe uma existência real, atributo e a variável são um e o mesmo, né? Para ser útil o procedimento de atribuição numérica, ele deve ser bem definido. E nesse sentido, né, a mensuração ela é qualquer operação precisamente especificada que produz um número. É simplesmente uma operação que produz número ou numerais, né? Eu estou trazendo aqui as duas visões dos estudos, né? E o numeral atribuído ao resultado da operação, né? E sob essa ótica, uma vez que a definição do conceito está no procedimento de mensuração, não é motivo de preocupação que procedimentos diferentes levem a conclusões diferentes, né? Mas sim uma indicação de que precisa de um refinamento dessa teoria, desenvolver essa teoria que está sendo utilizada, né? Então os números são pelos números, né? Eles não apontam nada mais além de si mesmo, não tem um reino sem escala, né? Os dados aos quais a mensuração se baseia, eles são inerentemente numéricos, né? Numéricos porque as operações envolvidas produzem números. E quem é mais restrito a essa vertente, ou era, a ciência é simplesmente o estudo de nossas operações, e não o estudo de uma realidade que se pensa estar além delas. E os operacionalistas eles consideram as pontuações dos testes como medidas simplesmente porque são atribuições numéricas razoavelmente consistentes que resultam de uma operação especificada com precisão. Então, qual o objetivo, né, aqui para os operacionalistas, né? Dadas essas operações para fazer atribuições numéricas consistentes, o objetivo é descobrir relações quantitativas entre elas, né? O tipo da escala ele não é relativo ao tipo de relação empírica representada, e se alguém não fizer mais do que classificar com base nos números atribuídos, temos uma escala nominal, né? Se não usar mais do que informação ordinal, é uma escala ordinal. Se estiver usando informações sobre diferenças, teremos uma escala de intervalo. E se alguém estiver usando informações sobre proporções, é uma escala de proporção. Na visão operacional de mensuração, não pode haver restrição aos procedimentos estatísticos, né? Ou outros numéricos relativos à escala, né? Que impede a descoberta das relações quantitativas entre os resultados de diferentes operações, né? E, portanto, seria visto como um obstáculo ao progresso científico, né? Então, essas proibições, né, essas normas que Steven traz, esses critérios que vêm posterior de significância, seriam uma condenação, né, para o operacionalista, né? Então, é uma quebra totalmente de paradigma, né, essa mudança de um para outro, né? Eles têm a natureza totalmente diferente, né, do que é mensuração. Então, na visão de Rand, né, em muitas aplicações, a visão operacional ela é útil, né? Tal abordagem ela pode ser utilizada, por exemplo, se todos usarem as mesmas convenções para discutir algum fenômeno, pode ser uma discussão útil, né? Em segundo lugar, ela é eficaz quando ela está ali dentro de uma teia teórica de relações com outras variáveis, né? E aí produzem previsões eficazes, né, que são úteis. Ele argumenta isso porque outro pesquisador que ele cita anteriormente essa citação fala que os burocratas gostavam de utilizar por motivos específicos lá, mas ele fala que ele expande, não somente para os burocratas, né? Sobre esses dois pontos dá para se utilizar o paradigma operacional. E aqui o dito cujo é representacionalista, representacional, né?
A teoria representacional ela é paradigma da mensuração dominante, tá? Então, quando você lê, ou pelo menos nesse período, o professor pode até confirmar, a teoria de mensuração ela é sinônimo da teoria representacional, né? E deriva dos escritos de Stevens e de Supes, né? Que por sua vez estavam em dívida com essa tradição representacionalista. E a essência dessa teoria é que os números eles são usados na mensuração para representar as relações empíricas entre os objetos, né? Ela se preocupa em estabelecer um mapeamento dos objetos por meio das classes de equivalência a que pertencem, né? Para o sistema numérico, de modo que as relações entre os objetos eles sejam correspondidos por relações entre números. Esses números formam os valores de uma variável, né? Em particular, essa teoria representacional ela apresenta esses axiomas que os objetos devem satisfazer para permitir tal representação numérica, né? Não é qualquer coisa, né? Existem passos que vêm desde Stevens e foram aperfeiçoados para poder gerar uma atribuição de números a um sistema relacional empírico, né? E é sobre a descrição do sistema empírico, né? Como eu disse anteriormente. Então, essas operações estatísticas elas podem ser realizadas nos números e o objetivo, né, é que as conclusões alcançadas sobre as relações entre os números reflitam as relações correspondentes entre os objetos em particular, né? Na análise estatística, podemos estar interessados em fazer afirmações inferenciais sobre classes nocionais de objetos e a partir dos quais aqueles realmente estudados foram extraídos, né? Então, esses têm atributos como, por exemplo, o comprimento, e podemos alocar as hastes em classes de equivalência, né? Então, vamos considerar essas hastes rígidas, né? Como podemos ver aqui, existem 3 valores, né? Botamos 3 hastes, né? 3 observações com o mesmo tamanho, né? Como elas têm o mesmo tamanho, elas se agrupam em classes, né? Então, podemos agora estabelecer um mapeamento das barras, né? Dessas hastes rígidas para os números reais positivos, de modo que as barras mais longas tenham números maiores, né? Então, dado um conjunto de números que foram atribuídos aos objetos de forma que eles preservem o relacionamento, né? Podemos realizar as operações estatísticas sobre esses números e quaisquer conclusões que chegarmos terão contrapartes empíricas, né? Por exemplo, comparar as medianas dos comprimentos de 2 grupos de hastes, né? Então, esses apoiadores representacionalistas, né, sentem que os números usados para representar um tipo de relação empírica nem sempre podem ser tratados da mesma maneira que os números usados para representar algum outro tipo de relação empírica, né? Por exemplo, uma ordem de concatenação. O problema deles é definir exatamente, né, esse é um problema crítico, qual devem ser essas diferenças de tratamento. E o avanço aqui do paradigma, né, os Supes e Zines, em vez de classificar as operações estatísticas como permitidas, eles, em relação ao tipo de escala, foi proposto a declaração de mensuração fossem classificadas como significantes ou não significantes, né? Que inclusive o Michel traz aqui como uma crítica para esse termo, né? Poderia ser usado outro. O Márcio vai falar um pouco mais sobre essas relações. Então, verdade, né, ou falsidade não é um artefato da escala de mensuração escolhida para o meaningful, né, e para o meaningless, verdade é um artefato da escala de mensuração particular escolhida, né. A teoria representacional ela se liberta da clássica, né, no sentido que segue sua lógica própria de princípio central, e a representação numérica de qualquer estrutura empírica é medida, né. A gente tem que enfatizar aqui que as conclusões alcançadas por meio desse argumento numérico, eles devem ser conclusões que estão totalmente implícitas nos dados empíricos, e não conclusões cujo conteúdo elas dependem do número em que está atribuída. A questão problema aqui para os representacionalistas nunca foi de estatísticas permissíveis ou de significância, mas sim de uma inferência que ela é legítima em relação ao sistema relacional empírico.